Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala, turma, bom dia. Hoje é terça, 17 de outubro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Nesse vai e vem da conjuntura fluida que a gente tem, a semana começou com o sentimento dos investidores dando uma melhorada. Se nada maior acontece, os ativos estão tendendo a valorizar. O que se viu foi uma soma de tomada de risco com descompressão dos medos geopolíticos, supostamente. Bolsas em recuperação generalizada na segunda, dólar fraco, mas com as commodities de energia e de proteção, como o caso dos metais preciosos, no negativo. A narrativa de parte da mídia foi que estavam tentando algumas pontes diplomáticas para evitar uma escalada do conflito Israel-Hamas, a exemplo do esforço liderado ali pelos Estados Unidos para permitir uma entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza e também o presidente Joe Biden considerando uma visita a Israel. Como contraponto a esses argumentos, a gente teve, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores do Irã dizendo que todas as possibilidades estão postas na mesa em relação à resposta aos acontecimentos em Gaza. E que também uma ação do que ele chamou ali da frente de resistência poderia ser esperada nas próximas horas. De qualquer forma, até agora Israel não entrou em Gaza por terra. Mas, na minha visão, talvez a queda do petróleo seja melhor explicada pelos relatos de fontes de que os Estados Unidos estavam prestes a aliviar as sanções à indústria petrolífera da Venezuela, em troca aí de eleições com monitoramento internacional no ano que vem. Os Estados Unidos estão amassados nessa questão do petróleo, o Oriente Médio não está ajudando, e aí a Venezuela pode ser um recurso de fato. Da outra placa tectônica, do Fed agora, também veio uma boia. O presidente do Fed da Filadélfia agora, que é votante nas decisões de juros desse ano, seguiu na mesma toada daqueles diretores que eu citei na semana passada. Ele disse que o Fed pode parar o ciclo de alta por aqui se os dados não tiverem nenhuma mudança brusca daqui para frente. Nas palavras dele, ao não fazer nada, faremos alguma coisa, naquela ideia de que o juro parado por um período extenso pode trazer também aperto das condições financeiras conforme a inflação cede e o juro real fica mais alto. Para terminar essa parte externa, outro ponto positivo que eu comentei ontem e que a gente tem que continuar seguindo aí a acompanhar é a temporada de resultados das empresas do SP 500. A queda da Bolsa Americana, que a gente viu em agosto e setembro, se deu grosso modo pela revisão para baixo do famoso múltiplo preço sobre lucro. Só que é importante a gente também ter em mente que o mercado já vem revendo para cima os lucros projetados para as empresas aí do índice, o que pode dar alguma sustentação para a Bolsa num prazo maior de tempo. O racional é que se o mundo supostamente não vai colapsar crescimento mais, então os lucros não vão acompanhar também, pelo contrário, né? Bom, a temporada de balanços lá ganha bastante corpo muito mais na semana que vem, mas já saíram 33 empresas aí a público, das quais 90% tiveram surpresas positivas contra as expectativas e aí de quase 10% com lucros, né? Acima de 10% do que a turma tinha projetado. Falando de Brasil, o primeiro destaque de ontem, para mim, foi a revisão do IPCA pelos economistas pesquisados pelo Focus, agora para 4,75%, no teto, finalmente, da meta de inflação do BC para esse ano. Com isso, e com o ambiente externo aliviando, e também o nosso dólar aqui caindo 0,7% para 5,04%, a correlação da nossa renda fixa com as treasuries deu uma quebrada ontem. As taxas americanas aumentaram, enquanto as taxas locais reduziram. Só que a nossa curva ainda segue precificando uma Selic implícita de 10,3% para o ano que vem, que eu ainda acho alta. Da pauta política, o que a gente teve foi o ministro Alexandre Padilha evitando definir uma data para o projeto de lei que fala ali da taxação dos fundos exclusivos de offshore, mas também disse que o texto deve ser votado até a próxima semana. Ou seja, dando uma postergada versus a expectativa dessa semana. Esse PL tramita em urgência constitucional e já passou a trancar a pauta do plenário desde sexta-feira agora. Ele teve reunião com o presidente e disse que a pauta prioritária é, abre aspas, consolidar a recuperação do ambiente econômico. O que soa estranho, pelo menos para mim, para um país aí cujo PIB tem sido ainda revisado para cima. Enfim. Segundo ele, as prioridades seriam esse PL dos fundos e das debêntures de infraestrutura lá na Câmara e também a regulamentação das apostas eletrônicas e também a reforma tributária no Senado daqui para frente. Para o dia, a gente tem atividade econômica nos Estados Unidos e aqui como destaque. O consenso espera alguma desaceleração da indústria e do varejo lá fora, nos Estados Unidos, que aliás vieram bem fortes nas últimas duas divulgações. E aqui no Brasil, o setor de serviços deve continuar contando uma história boa de crescimento moderado e liderando aí o nosso PIB. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios
e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.